Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Tira Dúvidas. Agora eu vou continuar tirando dúvidas do nosso aluno José Carlos. Eu vou ler aqui as dúvidas deles. Ó. Primeiro ele agradeceu, né? Depois ele falou o seguinte: outra dúvida que tive foi quanto à escala. Quando consegui, depois de muito tentar, colar uma pia para o banheiro, ela ficou em escala diferente. Como resolvo? Então, José Carlos, ó, eu criei esses três casos aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Aqui ela em tamanho original, a nossa pia do banheiro, nosso lavatório. Aqui ela está um tamanho maior e aqui ela está um tamanho maior ainda. Se eu pegar e for inserir essa daqui lá no banheiro, o que vai acontecer? Vou inserir ela lá. Ó, olha o que vai acontecer. Ó, ela é bem maior do que a outra, ó. Bem maior, não vai dar certo, né? Então vou cancelar aqui. E se eu for inserir essa outra aqui, o que vai acontecer também? Se eu for inserir essa, ó, ela é basicamente ó, maior que o banheiro. Então, totalmente fora de escala. Então, como é que a gente procede nessa situação? Vou dar aqui um ESC, né, para cancelar. É o seguinte, primeiro de tudo, vamos fazer a medida do nosso lavatório aqui, ó. Vamos tirar a medida dele aqui. Então ele está aqui no tamanho ó, de 56 centímetros, de ponto 56. Isso aqui é a medida real mesmo de um lavatório de banheiro. Normalmente ele tem entre 40 até 60 centímetros, um lavatório básico mesmo, não considerando bancada, ok? Então como é que eu vou? Primeiro de tudo, vamos digitar aqui, ó, unidades. Digita no seu teclado em unidades, igual vai aparecer aqui embaixo, ó, unidades, seleciona. Pera aí, vamos de novo. Unidades. Aí você olha para essa tela aqui, ó, vê se aqui em escala de inserção está milímetros, como está aqui, ó. O meu aqui está em milímetros mesmo, ó. Vê se sua tela está igual a essa. Não, ok aqui. Se está igual a essa tela aqui, o que você faz? Você vem aqui, seleciona essa daqui que está maior, ó. Vamos ver o tamanho que ela está aqui. Ó, aquela lá está com 0,56 e essa daqui está com 1,13, ou seja, essa daqui está o dobro do tamanho. Então a gente vai selecionar ela. Vamos digitar escala. Escala, aí vai dizer aqui embaixo, ó, especificar ponto base. Você clica em qualquer ponto da figura. Vou clicar aqui em cima. Aí agora ele diz o seguinte, ó, especifique o fator da escala. Como ele está aqui no dobro do tamanho, então eu tenho que reduzir ele pela metade. Então o fator que eu vou colocar é 0,5. 0,5. Enter. Vamos ver agora. Aí, ó. Agora ela está do mesmo tamanho dessa daqui. Vamos ver se está. Olha lá, ó. 0,56, exatamente do mesmo tamanho. Vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui, ela tá 4 vezes o tamanho. Então eu seleciono, agora digito escala, até habilitar o comando escala, clico na ponta e digito ponto 0,25, quer dizer, ponto 25, né? Que é um quarto do tamanho. Ponto 25 e aqui tá, ó. Lembrando que esse processo que eu fiz foi de redução. Se você quer aumentar o tamanho do desenho, você faz o processo contrário. Para diminuir, eu multipliquei por 0,5. Se eu quiser aumentar, eu multiplico por 2 inteiro. Ok? Então, referente à escala é isso aqui. Aí outra dúvida. Quando você colocou as peças pia e bacia no sanitário, colocou-as sem fixar medidas às paredes, até elas. Isso será feito depois? Eu não entendi muito bem essa parte, mas se você está dizendo assim a medida
em relação à parede hospedeira da peça sanitária, a gente, na planta baixa, a gente representa dessa forma mesmo. Ó. A gente representa elas próximas, assim, coladas ou próximas mesmo da parede. Isso vai depender muito do projeto que você está executando. Se for, por exemplo, aqui um vaso com válvula de descarga, você pode colocar grudado. Se for com caixa acoplada, né? Agora, se ele for com válvula de descarga mesmo, ele vai ter um espaço aqui. Então, isso aí vai depender de cada projeto mesmo. Não tem assim um padrão de medida de distanciamento da peça com a parede, ok? E a outra dúvida é a seguinte, ó. Por que nas janelas fizemos o procedimento de deixar o vão? Executar as aberturas e depois aparar tudo, deixando o vão. Depois, para executar as janelas, fazemos novamente as linhas que são alinhadas com as paredes e depois as duas internas. Não poderia fazer somente as duas internas no tamanho da janela? Por que retirar e depois colocar as linhas? Bom, vamos ver se eu entendi a sua dúvida. Então aqui a gente tem as janelas, ó. Vamos pegar aqui, ó. Outra janela, vamos pegar aqui a... Esperar no AutoCAD voltar a funcionar aqui. Vamos pegar aqui uma janela aqui, ó. Se você está se referindo a isso aqui, ó, é que é o seguinte, vamos supor, vou criar aqui duas linhas. Deslocamento, ponto 15. É o seguinte, primeiro de tudo, a janela tem esse desenho de essas duas linhas aqui, essa externa e essa interna, para representar a moldura da janela. E as duas linhas internas aqui, ó, esta e esta, representam a folha da janela, a espessura da janela interna. Porque o corte é como se você estivesse passando, você passou o corte na medida ali entre 1,20 e 1,50 do piso. Então ele vai pegar ali a janela cortada, o meio da janela mais ou menos. Aí se eu fizer esse processo aqui, ó, por exemplo, daqui, aí eu vou dar um deslocamento aqui de 1 metro. Ok, agora eu vou parar. Ok, também outra hipótese para sua dúvida é o seguinte: por que eu aparo aqui? Por que eu já não deixo as duas linhas aqui e só crio as internas? Porque é o seguinte, a gente está fazendo nosso desenho arquitetônico, então a gente tem que ser fiel aos princípios. Ou seja, isso aqui é parede e o que vai ser desenhado aqui no meio é janela. Ou seja, já não é a mesma coisa. Então eu tenho que fazer outra linha assim. Porque dependendo da forma que você for trabalhar, pode ser que as paredes tenham uma formatação diferente. Às vezes você vai usar, que nem tem a aula de layer, você usa uma cor diferente. Se você for usar aqui, por exemplo, uma layer para deixar a parede azul e a janela amarela, a layer da parede vai interferir aqui na janela. E são elementos distintos. Este daqui é janela e este daqui é parede. Ah, mas é só um desenho, faz de conta. Não, mas a gente tem que ser fiel aos princípios, ok? Separar os elementos. Então, eu imagino que seja essa a sua dúvida. Se for a respeito de por que tem essas quatro linhas, é porque é um corte, ele passa a 1,20 m e as duas linhas externas representam a moldura e as internas a folha da janela. E se por que não deixa já as duas linhas prontas, é porque a gente tem que separar os elementos. Eu espero que seja essa a sua dúvida. Então, se ficou dúvidas, mande pra gente, beleza? Então, um abraço e bons estudos.